Senhor Paulo, por favor. Toma o lugar da senhorita efêmera. Sim, senhor. Licença. Levante seus braços. Senhor Virtude. Está tudo. Senhor hoje. Pode baixar os braços. Acredito que em torno de 10 ou 11 minutos. Senhor Dante, se aproxime, por favor. O senhor está vestido de verde esta noite porque é uma tartaruga? Eu gosto de. Ah, gosto. Sim. Porque eu acho que ela lhe cai bem, já que você anda tão vagarosamente quanto uma. Afinal, você sabe muito bem que o horário marcado para você já está atrasado. Você Sim. deveria ter feito como a senhorita Eve, que chegou adiantado e não atrasado com... Perdão. Direita. Desculpa. Arauto, por favor. Publique um status negativo ao Sr. Dante. Devagaroso. Vagaroso como uma tartaruga. Não é mesmo? Claro, Virtude. Obrigado. Agora que estamos aqui, vamos começar o processo. Imagino, Sr. Paulo, que Dante tenha lhe explicado o que acontece, correto? Sim, senhor Virtuoso. Ótimo. Os demais aguardarão aqui. Na sala estaremos apenas eu, o Senescal e o Arauto, assim como o Criador e a Cria. Então, por favor, criança e reverenciado Dante, nos acompanhe. Senhor Paulo, por favor, fale para que saibamos se lhe escutamos muito bem. Sempre um prazer estar diante do senhor. Senhor Paulo, como Dante deve ter lhe explicado, nesta noite você, na condição de criança da noite, venha até a este local e deverá passar por um processo que nomeamos comumente como apresentação. Isso significa que desta sala você sai como um membro, um neófito, ou não sai. Naturalmente, você teve tempo para provar o seu valor perante esta seita. Então imagina que eu lhe perguntarei algumas coisas e espero que suas respostas estejam afiadas e que sejam o suficiente para que você junte-se a nós e prove seu valor perante a Casa da Morte também. Compreende o que digo? Compreendo, senhor. Estou preparado para servi-lo. Então, ótimo. Paulo, querido, por favor, perante a mim, ao Arauto Ezequiel e ao Senescal Cornélios, ou Calpurnia, como preferir, diga a nós que você deveria ser um membro, que das noites em diante você deveria se filiar a esta seita e principalmente o porquê eu deveria aceitá-lo como tal. Claro, senhor. Primeiramente, quero dizer mais uma vez que é sempre uma honra estar diante do senhor.
de todos os senhores aqui presentes também. Na condição em que me encontro, me sinto muito privilegiado de ter chegado até aqui. Eu desde sempre desempenhei o meu papel com o máximo de empenho possível e Sr. Dante, reverenciado da Casa da Morte, dispensou de toda a sua expertise e tempo para me doutrinar, me educar e me tornar aquele que possa ser uma peça de manobra, uma peça especial para atender às necessidades da casa, mas também atender às necessidades da Camarilla. Eu me sinto apto para estar ao lado dos senhores, ou mesmo de frente aos senhores, ajoelhado, à disposição para atendê-los no que for necessário. Eu tenho me aprofundado cada vez mais sobre os assuntos relacionados à morte e tenho desempenhado meu papel com maestria, assim como tenho me preocupado constantemente em não quebrar tradição alguma da torre. Prezar pela nossa máscara é e sempre será a prioridade, assim como usar dos meus artifícios para colaborar e realizar manobras que julgarem necessárias. Acredito que... Diga, querido. Obrigado. Acredito que, com a sua autorização, eu poderei contribuir muito com os planos que possam ser estabelecidos na torre e posso aproveitar dos benefícios do meu desempenho mortal. E isso eu me refiro a cargos de poder que ocupamos por aí, além de relacionamentos políticos e interpessoais que venho desempenhando. Tudo isso estrategicamente pensado para o dia de hoje. Tudo que eu fiz até aqui foi pensando neste momento em que estou presenciando. É mesmo, Sr. Paoli? Então detalhe-me, porque aparentemente um servo de uma outra casa parecia ter uma certa desavença com você, a ponto de, no lugar de mantê-lo agregando a esta seita, você o dispensou de seu serviço. Sim, Virtuoso, reconheço o que o senhor diz e com maior parcimônia que eu escolhi as palavras agora para explicar ao senhor de maneira sucinta que na realidade houve sim uma desavença de cunho profissional apenas, nada pessoal. Essa pessoa, ela precisou receber uma orientação minha com relação aos seus afazeres profissionais e houve um atrito nesse momento e essa pessoa entendeu que talvez não faria sentido permanecer atuando na corporação. Mas, em contrapartida, quero aproveitar a oportunidade para adiantá-lo que eu cuidei de localizar esta pessoa, a qual eu
apesar do que o senhor disse, e que é uma verdade, aconteceu. Mas apesar disso, eu tenho um apreço por essa pessoa. É alguém que eu considero verdadeiramente. E assim, me retratei com essa pessoa, nós nos entendemos mais uma vez. Isso naturalmente não tem qualquer envolvimento com o aparente jogo político entre o Sr. Dante e o reverenciado Vladrak, correto? De maneira alguma, eu fiz isso por vontade própria. De fato, é uma pessoa que eu tenho uma atenção especial. Sempre esteve ao meu lado desde o início, desde quando jamais faríamos ideia do que estava por vir. Nós já nos conhecíamos. Então, senhor Virtuoso, eu, após nos acertarmos, fiz uma proposta e convidei o mesmo para reentregar o meu time, pois, de fato, eu preciso de uma pessoa com um perfil dele ao meu lado. Não existe outro policial que se encaixe no perfil que ele tem. Um perfil que sabe se relacionar bem, sabe permear por entre conversas e assim captar informações que possam colaborar em investigações. Fiz uma proposta de trazê-lo de volta, mas dessa vez não como oficial, e sim como um sargento. E por sinal, ele aceitou e estamos atuando desde então. Quero também salientar que tenho me preocupado, agora que ocupo o cargo de capitão da polícia, em manter os nossos nas melhores posições possíveis. Então, gostaria apenas de ressaltar que, além do Johnny, nós temos também Stella, recentemente promovida como sargento, e temos também Joseph, no cargo de sargento. Engraçado, Sr. Paolo. Eu diria até que isso soa quase como uma sugestão que você tenha recebido tal ato. Mas imagino que seja apenas uma mera impressão minha. Correto, meu virtuoso. De fato, as promoções aconteceram porque, naturalmente, a maneira como fui educado me fez entender as linhas de raciocínios as quais devo seguir. Então eu não tenho dúvidas de que tenha tomado decisões corretas. E claro, eu quero fazer muito mais, eu não quero parar por aqui. Então, minha expectativa é que eu ainda consiga me aprimorar nas funções da polícia. Quem sabe objetificar um novo cargo. Além disso, tenho outros planos também para os nossos. Então, fazer subdivisões, colocá-los em locais estratégicos que possam contribuir e, principalmente, estar à disposição para os aqui presentes. Hoje, Sr. Paolo, você presta seu benefício, digamos assim, por meio da polícia. Entretanto, um fato importante e que talvez escape naturalmente pelo cotidiano é de que você não irá envelhecer, o que significa que em algum momento deverá deixar seu cargo. Afinal, outras pessoas perceberão que você não envelhece, sua aparência sequer muda. Então diga-me, a longo prazo, qual serventia você tem? Afinal, poderíamos simplesmente colocar outra pessoa no seu lugar, ou então controlarmos outro capitão. É para isso que servem carniçais. Servos são para isso, para nos fornecerem dinheiro, meios políticos, estarem à frente das coisas que não queremos estar.
Então diga-me, a longo prazo, como você seria útil à Camarilla? Claro, eu entendo todos os pontos e sei que criaremos uma resolução para isso tão assertiva quanto. A longo prazo, eu pretendo genuinamente colaborar com a Camarilla e com isso eu quero dizer que eu pretendo assumir o cargo de chicote se assim me for prevalecido, logicamente. Mas de fato quero estar cada vez mais ao lado do nosso reverenciado e poder auxiliá-lo nas funções que se fizerem necessárias. E com isso, naturalmente, auxiliar nas funções internas daqui. Eu também penso que, com o meu desenvolvimento contínuo nas nossas habilidades de necromancia, Senhor Virtuoso, eu almejo chegar a um nível que me levará tempo, obviamente, mas é do que estamos falando, então acredito que aqui caiba comentar. Com o passar do tempo, eu pretendo, sim, estabelecer um nível de necromancia tão com o nosso reverenciado e assim somar forças para o objetivo que é óbvio, mas vou ser repetitivo, que é contribuir com as necessidades de todos aqui. Arauto e Senescal, algum de vocês gostaria de tecer algum comentário, algum questionamento ao Sr. Paolo? Nada a considerar. Paolo, devo evidenciar a você que se aceito um fato extremamente importante é o de que eu espero que daqui pra frente picuinhas pessoais ou desentendimentos que são cabíveis apenas ao seu gosto ou qualquer coisa parecida disso permaneçam como uma mera opinião pessoal guardada e não externada por você. Afinal, se você está nessa cidade, é porque eu permito. Se você continua não vivo, se você existe, é porque, novamente, eu permito. Então, naturalmente, eu espero que daqui pra frente você se lembre que qualquer assunto pessoal seu deve ser colocado em segundo plano quando o assunto diz respeito aos demais membros da Camarilla. Afinal, a Torre de Marfim deve ser sempre colocada em prioridade. Isso significa que não será um desentendimento mínimo, como citado, que será colocado à frente. Pense no propósito que aquelas pessoas podem nos proporcionar estando em certos cargos, e não no que foi dito. Você deverá resolver os problemas e não criar novos. Entende? Perfeitamente entendido, Virtuoso. Agradeço pelas orientações e saiba que foram perfeitamente absorvidas por mim. Levando em conta que Senescal e o Arauto não tecerão comentários,
Eu darei minha resposta final com o seu processo. Senhor Dante, um passo à frente, querido. Ainda que hoje o senhor tenha me desagradado com o seu atraso e que eu espero que daqui para frente não se repita em qualquer ocasião listada para com os outros demais membros da torre, afinal não estamos aqui à disposição de ninguém para esperar ninguém. Eu, Bastian Belmonte, virtuoso pela vontade da celestial Anatólia, declaro Paolo Giovanni reconhecido por minha vontade. Grazie. Prometo que os atrasos não se repetirão. É claro que Grazie. vocês podem prosseguir. Estamos terminados por agora. Nos vemos em casa. Com a licença dos senhores. Boa noite. Oi, pô. Oi, Les, tudo bom? Ah, tô bem sim, você? Tô bem. Ah, vamos lá. André Nico. Vocês vão onde? Pessoas, só amigo. Olha, o Joseph tem um novo amigo, é? Tem um amigo, Namorado? O Joseph tem Era uma namorado. brincadeira. Ah, uma brincadeira. Começa com uma brincadeira, né? O Você Joseph. beija. Joseph não dá Mas mole pra eu- ninguém, é difícil com todo mundo, nem eu consegui ter nada com ele. É que o Joseph mudou desses um ano. Quem é esse cara aí? Qual é a mágica pra gente conseguir? Foi só uma brincadeira. Namorando é ninguém. Ah, Mas quem que tá. dá esse carro? Vocês? Não é meu não, tem que pegar um. Vai lá, Léo. Vocês têm acesso aos tenho. carros novos, correto? Vocês têm. Acho que eu não. Os oficiais não têm. Vocês, como cargo mais alto, devem ter. Eu vou lá pegar então. Tá, você já viu aquele carro alto também ou não consegue? Qual? Vou mostrar. A gente pegou uma viatura aqui. Ah, esse aqui eu não vi ainda. Eu não tenho esse. Ó, que massa. Vamos nesse. Bora. É pra ir onde? Acho que A gente tava indo lá no recrutamento, né? recrutamento. Dá Você uma tava olhada. Vamos dar continuidade àquilo de ontem, Joseph, hoje? Tem mais Vamos. tem mais uma coisa que eu quero falar, que é a Jade, ela ontem tinha comentado comigo de uma caverna, eu quero que a gente vá lá nessa caverna também. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Oi, Joseph. Olá. Boa noite. Boa noite a todos, licença. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. Certo, Riley. Boa noite. E aproveitando, você vindo pra cá, o que nós devemos esperar de você? O que você pode contribuir com a equipe inteira como um todo? Pegar o melhor de mim pra toda a população. Tudo bem. E, Riley, você é um rapaz, eu realmente não te conheço, acredito que a maioria também aqui não te conheça. Você é um rapaz com caráter e índole boas? Espero. Você é confiável? Boa noite. Boa noite, tudo bem, Victoria? Victoria do quê? Frostbane. Frostbane. Victoria, por favor, nos fale um pouco de você, da sua pessoa, da sua índole, do que você busca aqui,
Para todo mundo te conhecer melhor, tá? Fala um pouquinho das suas ambições, tudo isso. Basicamente, na Inglaterra, de Londres, mas teve uma vida relativamente normal, pelo, apesar da minha família ser extremamente estruturada. Depois de um tempo eu acabei indo embora, dei alguns trabalhos como fotógrafa, depois vim para Roxwood, trabalhei na mecânica um tempo, aí fui pro jornal, depois eu viajei para Londres. Voltei um pouco com a intenção ainda da proposta de abrir um estabelecimento meu, mas eu resolvi dar uma pausa e focar em outras coisas. Mas minha intenção é atualmente ajudar a cidade, bom, talvez criar novas. Tá bom. Agora uma pergunta muito importante, que eu acho que talvez seja uma das mais importantes, se não a mais importante. Eu ou o capitão, ou qualquer outro oficial aqui dentro, vai ter algum problema em relação à corrupção, Victoria? Não, Em relação à sua. como eu disse, eu sou extremamente direto. Se eu não Sei. estiver bem no ambiente quanto à corrupção, não tenho por que eu fazer. Ah, mas ninguém tem um porquê, né? Basta. Na verdade, existe uma frase. Isso. Existe uma frase muito boa. Vocês sabiam que o ladrão é a junção da oportunidade com a necessidade? De fato. Pois é. Logo, dona Victoria, se a senhora. Lógico, eu não sei a condição da senhora, mas, por um acaso, a senhorita está patrulhando, está, enfim, exercendo sua função, e a Olá, senhora boa vista. noite. Boa noite. A senhora vista um carro com porta-mala aberto, cheio de malote de dólares e dólares e dólares. Qual que seria o procedimento que a senhorita iria adotar nesse momento? Detalhadamente. Bom, primeiramente, checaria a placa do veículo, quem é, ligaria para o dono, informaria que o carro dele está, bom, abandonado. E caso não tivesse nenhuma resposta, eu daria ele até de pé. Depois, daria algum jeito de enviar ao dono para ele poder retirar o veículo. E Até quanto ao porque eu dinheiro? não tenho a menor necessidade de roubar, até porque eu gosto do meu próprio dinheiro, não pegar dos outros. Até porque eu já lidei com pessoas de salário. Então, se eu não quero que façam comigo, eu não faço. Certo. Então, nenhum dos oficiais, e espero que a senhora também, né, nós não precisamos esperar atitudes erradas, certo? Sim. Perfeito. Capitão, pergunta, comentário. Capitão Paolo, Capitão Uma coisa Axon. simples, Vicky. Vamos supor que tem uma pessoa, você vai abordar uma pessoa. Como você faria isso? Depende, a pessoa tá num carro, tá a pé. Tá a pé. Caso ela tenha algum. Vamos supor que ela tem alguma droga com ela. Bom, primeiramente eu abordaria a pessoa, perguntaria o que ela está fazendo no local, pelo menos para primeiramente feita com relação à fala. Logo após isso, se caso fosse uma, solicitaria algum outro oficial para, bom, revistá-lo. Se caso ele tivesse alguma droga, perguntaria de onde ele conseguiu, talvez um fornecedor, algo do tipo. E depois caminharia para DP. Excelente, Vicky. Quer fazer alguma pergunta, Paulo? Senhorita Victoria, correto? Eu percebo que a senhorita fala muito pausado, muito centrada, muito tranquila. A senhorita se considera uma pessoa tranquila? Certo. Já tive raiva, mas
coisas que Entenda. Claro, a ajuda médica é sempre importante, não é? Mas me diga, na polícia, a senhora deva saber bem, pelos noticiários, etc. Nem sempre as situações são muito tranquilas. Nós diversas vezes abordamos civis ou suspeitos que gostam de tirar a nossa paciência, nos provocar de propósito, nos fazer perder a razão para usar isso contra nós. Em uma situação hipotética, onde a senhora esteja abordando, vamos pegar o mesmo exemplo, é semelhante com maconha, com droga. Vamos supor que ele está fazendo de tudo para fazer você perder a cabeça. Como a senhora reagiria a essa situação? Como utilizaria de artifícios para manter a calma, para não perder a razão? Digamos que eu não. Pessoas que agem dessa forma, pra mim, bom, tem respeito. Então eu não agiria de forma errada ou faria qualquer. Conduziria até o departamento. Só. Ele que poderia falar sozinho. Entendo, então a senhorita recusaria responder qualquer tipo de provocação, correto? Exato. Certo. Não, muito obrigado. Acredito que é isso. Senhorita Victoria, obrigado pela palavras. Por favor, pode seguir. Me chamo John Tully, tenho 24 anos, eu venho de Londres, Inglaterra. Eu sou cantor, administro gravadora Haunted e estou na pretensão de entrar para a polícia para ajudar nesse momento de reconstrução da cidade, reestruturação, e acredito que eu posso contribuir bastante com tudo isso. Capitão Paulo, Capitão Axel, dúvida? Sim. Não, nenhuma. Acho que foi bem esclarecido. Certo. Capitão Paulo? Senhor John? Sim. O senhor é um artista e também quero aqui parabenizá-lo. Eu já escutei suas músicas, então parabéns pelo seu belo trabalho, sim? Obrigado. Esse trabalho, essa arte, é oriunda de muitos admiradores. Imagino que o senhor tenha pessoas que lhe acompanham, vamos dizer que seriam fãs, ou até mesmo amigos. Sim. Imagino que o senhor esteja sempre rodeado de muitas pessoas, eu estou correto? Sim. Certo. Vamos supor que algum desses seus amigos ou fãs, vamos supor que seja amigo, trabalhe com o senhor aqui na polícia. E essa pessoa está fazendo parte de um esquema de corrupção. O senhor descobre isso. Qual seria a sua reação? Bom, além de aconselhar a pessoa de ser uma... acho que a maior parte de ser um amigo é apoiar ele nos momentos bons e nas decisões boas que ele tiver e aconselhá-lo quando ele fizer coisas erradas. E acho que a melhor coisa que eu poderia fazer por um amigo é reportar ele para que ele possa pagar pelas coisas que ele tenha feito de errado e que ele possa aprender com esse erro. Eu não sei o quão perigoso isso pode ser para mim também. De fato. Muito bem. Bom, estou satisfeito. Obrigado. Esse tipo de coisa, tá? Fica à vontade. Bom, Victor Donovan, eu tenho anos. Eu sou policial há 10 anos na cidade de Detroit. Eu atuei durante 9 anos como policial de patrulha e no último ano eu consegui me tornar detetive. Eu sou uma pessoa um pouco tímida, não tenho muito costume de conversar e não vou mentir que, vendo um pouco de fora, eu lembrei do meu primeiro recrutamento. Foi um pouco semelhante. Mas,
Eu gosto de ajudar as pessoas, eu sempre tive sonho de ser um detetive. É uma questão que eu sempre gostei muito. Meu interesse de atuar na delegacia aqui da cidade seria mesmo por eu não aguentar ficar parado depois que eu acabei ouvindo sobre, pelo que parece estar existindo um serial killer andando por aí, e chamou a atenção e a vontade de voltar a trabalhar. Não gosto muito de ficar parado. Cheguei a atuar Certo. em cerca de 2 casos no meu primeiro ano, mas eu acabei pedindo afastamento por conta do último, por questões pessoais, e por isso que eu acabei vindo para cá. Certo. E aí, no caso, você pediu afastamento ou pediu desligamento da polícia de Detroit? Pedi afastamento mesmo, para tirar alguns dias. Eu passei meus 9 anos sem em nenhum momento tirar férias ou algo do tipo. Então, de certa forma, eu tinha um pouco acumulado e eu tirei esse momento para poder tirar essas férias. Mas, como eu disse, eu não gosto muito de ficar parado. Certo. Você tem ciência de que adentrando a corporação aqui, a polícia de Roxwood, você teria que escolher um ou outro, né? Sim, Ou senhor. um ou outro. Então, nesse caso, você voltaria para Detroit ou ficaria conosco? Pretendo continuar por aqui, senhor. Eu acabei gostando da cidade, eu participei do grupo de voluntariados que teve para poder fazer a limpeza aqui dessa parte da cidade. Eu acredito que eu possa acabar fazendo um bom trabalho aqui. Então, eu acredito que eu preferia ficar aqui do que voltar para Detroit. Certo. Você tem ciência de que adentrando a polícia de Roxwood, você iniciaria como cadete, não, infelizmente, como um detetive já de uma certa patente. Compreende isso? Sim, senhor. Você, bom, ao menos, Sr. Donovan, você estaria bem apto, acredito eu, bem com bastante experiência, né, e bagagem, para futuramente, daqui a um tempinho, espero que não muito tempo, poder ingressar na nossa unidade investigativa, né, e quem sabe você possa contribuir com a sua grande experiência nessa área, não é mesmo? Eu pretendo, senhor. Claro. Bom, capitão, alguma pergunta? Capitão Axel, Capitão Paolo, Sim, senhor. vontade. Senhor Donovan. Essa Senhor Donovan, o senhor comentou que tem aí na bagagem uns bons anos de experiência na polícia, o que é excelente, como já mencionado aqui. Mas o que eu estou curioso para ouvir do senhor é. Na verdade, antes de perguntar, eu vou lhe contextualizar sem muitos detalhes. A nossa polícia está sendo reestruturada da melhor maneira possível. E pode ser que nós tenhamos estratégias, táticas, posicionamentos específicos para atender essa região da maneira mais eficiente possível. E o que eu quero dizer com isso é que implica uma certa discrepância, uma certa diferença de rotinas e estratégias de outros lugares, de outros batalhões. Dando em conta que o senhor tem anos de experiência, já, né, consolidado, sei que o senhor está interessado em entrar conosco mesmo, que de baixo para cima novamente, mas oportunidades existem aqui, como já mencionado. Me diga, o senhor possui facilidade em se adaptar a novos procedimentos? Me fala um pouco sobre flexibilidade com relação ao senhor, por favor. Estou disposto a aprender tudo que for. Por isso mesmo que eu não me incomodo de acabar iniciando novamente como cadete, porque, bom, como eu disse, agora eu posso imaginar que realmente a forma como vocês trabalham não pode ser um pouco semelhante à forma como eu trabalhava anteriormente. Então, eu estou disposto completamente a aprender tudo que for necessário, mesmo que seja do zero. O senhor Não me... tenho problema em questão de trabalhar, horários, a quantidade de tempo que eu precisar ficar em serviço ou qualquer coisa do tipo. Belo, no que tange a procedimentos, o senhor me confirma que não é uma pessoa engessada? Não muito. É. Belo. Bom, estou satisfeito, senhor. Exatamente esse o ponto, né? Vir com vícios
ver com procedimentos e padrões que a Polícia Estadual de Detroit atua de uma forma, né? E nós atuamos um pouco parecido, dado que todos estamos nos Estados Unidos, mas cada estado rege da melhor forma, da forma que achar melhor, né? Uma pergunta muito válida. Mas que bom saber que o senhor é bem flexível, senhor Donovan. Agora eu tenho uma pergunta em relação à índole e caráter. A gente pode esperar de você um caráter limpo, uma pessoa de boa índole, ou você vai nos surpreender um belo dia com, sei lá, vou chegar no departamento, você vai estar sendo conduzido algemado para a cadeia por um dos oficiais aqui dentro. O senhor. Problemas com pessoas do judiciário, algo do tipo em Detroit, mas eram por questões de atrapalharem investigações e coisas do tipo. Mas eu não pretendo passar por qualquer tipo de situação, vamos assim dizer, suja dentro da delegacia, senhor. No próximo episódio. Eu tenho interesse de colher depoimentos deles também, pra me munir de provas, pra poder prender ela e punir ela. A gente vai fazer de tudo pra te proteger ao máximo possível. Você preza muito pela honestidade, cara. Bom, primeiramente eu me apresento, eu me chamo Ethan Wallen, pode experimentar. Vai doer só um pouquinho. Tem uma pessoa que não é muito interessante confiar 100% nela, é a Victoria. Cuidado onde você anda indo, tem pessoas de olho em você. Quieto.